Olá, gente. Ai, tô geladinha. Esse tempo, né? Muito diferente. Eu quero fazer umas linhas de pensamento aqui com vocês sobre essa questão de áreas de câncer, né? Esses tempos, esses período, agora ele vai estar bem ativado, né? Como que é essa história de inícios, né? Por quê? Porque tanto Áries quanto Câncer, nós estamos falando de signos cardeais. Signos cardeais são movimentos, né? São possibilidades que a gente tem de mudar, né? Então, deixa eu ver se eu consigo para mostrar para vocês aqui uma imagem de um mapa. Aqui. O que acontece, né? Quando nós temos, olha como que eu vou fazer aqui. Né? Ó, aqui nós temos Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, né? Se você for contar em termos de angulação, em Câncer nós estamos vivendo um ângulo que ele vai, que a gente chama ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, né? Entre Áries e Câncer. Se você pega num círculo e traça uma cruz, é aquela virada, né, para um outro quadrante, digamos assim. Então, esse primeiro signo de cada quadrante, eles são os cardeais. Então, aqui são Áries, Câncer, Libra, Capricórnio. Eles são iniciadores, eles começam um movimento novo. Então, em Áries, o que a gente tem? A gente tem a energia se iniciando, se a gente for hipoteticamente falar, né? É quando você começa a se dar conta de que você existe. Então, eu tô aqui, nossa, comecei um movimento, né? Tem início um processo, ele é elemento fogo, então as coisas se abrem com esse impulso, né? Se você não tem esse impulso, nada se inicia, né? Então ele também tem essa coisa da vontade, do impulso, dessa ação, né? Então ele é uma ação. E Áries, ele, por ser essa coisa iniciante, ele ainda tem imaturidades, né? Para essa relação com o fogo, né? Ele não tem ainda um domínio e uma sustentação para esse fogo. Ele está aprendendo com a vida, né? Você está iniciando isso. E nós estamos atualmente com 3 planetas no signo de Áries. E esse mês, né? Agora nós estamos com o Sol em Câncer. Hoje, especificamente, a Lua também está em Câncer. Mas nós vamos ter, durante esses 30 dias, Sol e Júpiter em Câncer. Mercúrio também está fazendo uma passagem aí lá pro final, né, de Câncer também. Então, está bem ativado, né, tanto Áries quanto Câncer esses dias. E Câncer também é um signo cardial. Ele começa algo, mas é um nascimento, é algo assim que vem mais pela água, né? Câncer é água, que são as nossas emoções. Então, se a gente pode dizer, né, algo nesse sentido, ele é esse começo desse processo do sentir, né? E muito das nossas relações se dão através de quem nos cuida inicialmente, que é a nossa mãe. Pode ser a mãe verdadeira, pode ser uma mãe adotiva, pode ser uma mãe, sei lá, creche. Quem tá ali mais junto com você durante esse processo, causando esse elo emocional, né? E fazendo uma impressão energética em você. Então, tudo é o início, entende? Mais um é o primeiro movimento, né? O corpo se animando, digamos assim, né? Ganhando vida. Em Câncer, você vai começar a perceber as emoções, né? Então, nós temos um processo de desenvolvimento dentro das casas. E com
Saturno e Netuno em Áries, a gente tem situações que vão atuar nesse fogo inicial, né? Então, Netuno, o que que ele faz? É água. Imagina a água lidando com fogo, né? Então, vamos ter que aprender a fazer essa sinergia, a lidar com isso. Então, como que é que eu inicio as coisas? Chegou um pouco de água, essa água netuniana, essa água que faz assim para você, olha, você precisa ter uma perspectiva um pouco maior. Você precisa colocar um outro espírito, porque Netuno fala dessa parte espiritual na nossa vida, dessas outras possibilidades, né? Desses outros lugares, dessas outras dimensões, né? Desse espírito que nos anima, né? Só que é algo maior que transcende o corpo. Mas o fogo tá começando dentro do corpo, então eu vou ter que juntar essas duas coisas, né? Então, o fogo é convidado a ampliar essa visão logo de cara. Olha, você não vai poder começar simplesmente por começar. Qual é o seu foco? Qual é o seu objetivo? Você está considerando todo esse aspecto do espírito, né? Do seu espírito, da sua parte espiritual, né? Dos seus valores espirituais, daquilo que guia você para algo mais coletivo. Então, não é um início só, vou ali, vou fazer e tá tudo bem, não. Você vai ter que dimensionar esse início alinhado com algo mais espiritualizado. Faz sentido? Então, assim, as ações não vão poder ser qualquer ações. Elas têm que ter um foco numa dimensão um pouco maior, né? E dentro dessa perspectiva, você vai ter que parar de se iludir com essa realidade só que é dada aparentemente para você, né? Você vai poder enxergar coisas maiores. Ou ao contrário, você vai se iludir mais, né? Você vai achar que aquele negocinho lá, ó, vai salvar você, né? Vai ser a sua cura. As pessoas hoje em dia, elas colocam em substâncias a resposta para um processo interno, né? Ah, então tá faltando tal coisa, tá faltando tal coisa, tá faltando você, né? Por que que eu delego para fora esse fogo que é interno, né? E eu vim fazendo esse processo e agora eu tô tendo que lidar com essa consequência também. Então, vai cair a ilusão de que esses inícios são assim, deslumbrantes, fogos de artifício. Não é bem assim, né? Início é início, você está conhecendo esse lugar, você está se abrindo para uma coisa diferente. É como se você estivesse no aeroporto, lá num país muito estranho, que você não fala a língua. Você vai ter que começar entendendo o som, né? Se familiarizando com as coisas. Então, é um momento de revisar aonde é que eu coloco esse movimento na minha vida, essa força de ação, né? Esse impulso de vida, o que é que me mobiliza, que mexe comigo, né? E você pode, nesse primeiro momento, perceber, Netuno vai ficar aí 14 anos, viu, gente? Tem tempo para você aprender isso. Mas quanto mais você compreender o processo, mais você vai ter ferramentas para poder saber lidar. Netuno, ele também faz muita confusão, né? Você pode, nossa, eu não sei para onde eu vou, o que eu estou sentindo, né? Você pode se sentir enganado, iludido, né? Perdido, né? Fantasiando. Então, é o aspecto negativo, né? Você vai para esse mundo fantástico, né? Onde tem um nevoeiro, aí a sua ação, que era uma coisa assim tranquila, que vinha, que acontecia, que você fazia, de repente você descobre que você não tem tanta certeza, tá? Então, Netuno faz isso com a gente, né? A nossa vontade fica ali diluída, né? Isso é interessante, porque às vezes a gente tem uma estratégia nervosa de lidar com as coisas, né? Áries fala desse lugar onde você quer
exercer algo na vida e você precisa desse fogo. E muitas vezes esse fogo, ele é uma raiva, porque você foi bloqueado na hora de exercer isso, né? Então, eu queria ali subir na árvore. Não, você não pode subir na árvore. Mas o que tem subir na árvore? Mas você não pode porque você não pode. Eu escolhi que você não pode, entende? Então, você vai desenvolvendo dentro de você raivas, diversas, várias, né? E isso pode ter sido um engano dos seus pais, um engano da situação. Ou pode ter sido muito, muito austero mesmo, né? Esse bloqueio, né? Os seus impulsos podem terem sido reprimidos, né? Você, deixa eu ficar quieto, senão minha vida vai ficar pior. Você teve que engolir muita coisa, né? Luta e fuga, né? Áries é meio isso, né? Esse impulso vem, aí eu vou obedecê-lo, vou ficar quieto. Engulo, né? Deixa esse fogo apagar ou vou e faço algo. Então, Áries tem essa dinâmica, tá? De você ir fazer ou desse bloqueio de alguma forma. Com Netuno aí, você pode aprender a olhar para esses impulsos que foram desencadeados na sua vida, né, em outros momentos, e trazer uma outra perspectiva para isso. Netuno, ele tende a dissolver, então é um momento que você também pode dissolver suas raivas guardadas, né? Que você pode compreender isso de uma outra forma, né? Recebendo auxílio externo, né? Olhando para isso através de um processo de cura mesmo. Porque muita raiva guardada, ela tende a causar no corpo as ites. Ites são inflamações. Por que eu tô inflamado? Porque flama é fogo, né? Sabe esse fogo interno que você teve que engolir, que você não pôde deixar fluir? Então, aí o que acontece? Nós desenvolvemos as ites, rinites, né? Sinusite, essas ites. São exemplos, tá, gente? Elas são possíveis. E é bom olhar para isso, né? Porque tem um conteúdo de raiva inflamando você. Aí não é que você não tenha que tomar nada, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem um conteúdo emocional junto com essas inflamações. E ligado a essa questão de você ter sido bloqueado, né? De você não ter podido expressar esse fogo, né? E esse fogo é a nossa vontade, né? É o nosso impulso, que quando não é bem colocado, vira raiva mesmo, tá? Saturno também está aí, estão juntinho, né? Saturno e Netuno. E Saturno, ele é aquele que vem trazer uma estrutura, ele traz um negócio que você vem no movimento mais lento para você poder fazer o tijolinho e colocar o tijolinho no lugar certo. Agora, você imagina isso num lugar onde o fogo tem que correr. Entende? Aí você fala assim, poxa vida, mas eu tô devagar demais, eu tinha que estar fazendo uma outra coisa, né? Que Saturno tá pedindo para você se preparar, né? Ele pode te dar medo, ele pode te dar desconfiança, ele pode te atrasar, as coisas perde o fluxo, aquele fluxo natural que você realmente acha que deveria ter, né? Por quê? Porque o fogo vem e Saturno fala assim, olha, mas você preparou o projeto? Então, e aquele detalhe, né? Ele fica assim dentro de você, assim, você tem que fazer direito, olha a responsabilidade, olha o tempo. Quando é que você vai assumir isso? Então, você por causa dessa falação interna, dessa cobrança, né? É um negócio que fica assim, ó, vamos, sabe? Aí você meio que paralisa, né? Mas a intenção é que você amadureça essa forma de iniciar as coisas. Tem formas boas e tem formas que não são muito adequadas. Mas esse fogo, ele não gosta muito dessa disciplina, né? O fogo não tem muito limite. Então, precisa novamente aprender a lidar com isso. Saturno fica aí 2 anos e meio, mais ou menos. Tá? E tudo isso tá conversando com o Sol em Câncer.
junto com Júpiter e hoje junto com a Lua. Hoje é um dia legal porque tem esse casamento aí, né? Sol, Lua, abençoado por Júpiter, né? Ampliado por Júpiter. É um momento assim que a energia tá bem expandida, né? Para esse novo movimento emocional. Entende? E aí, esse impulso, fogo, né? Lá que eu venho falando com vocês, ele vai falar assim para você, tá, mas você quer fazer isso, mas o seu emocional está onde? Tem esse fogo, mas o seu emocional está em que lugar? Ah, eu tô lá preso ainda, junto da barra da saia da mamãe. Então, esse fogo já nasce brecado, né? O carro não vai sair da garagem, porque se acelera e puxa o freio, né? Emocionalmente, você tá lá congelado, sem uma permissão, né? Querendo isso, sentindo muito medo, né? Nossa, acho que eu quero o colo da minha mãe e querendo sair da garagem. Essa seria uma imagem, né? Eu tô aqui querendo sair, mas tô ouvindo lá minha mãe conversar comigo e fala que não. Memórias emocionais, né? Então, preciso fazer esse próximo passo, ele é muito importante na minha vida, eu entendi isso, mas emocionalmente eu posso me ver não preparado para isso. Isso pode ter várias formas. Por quê? Porque câncer são essas primeiras formas que você lidou com a sua emoção, né? Então, qual era o clima emocional? Quais são as raízes emocionais que você tem, né? Como que é essa família interna que você tem dentro de você? Entende? Então, o clima era bom, ou ela aparentemente bom, porque tem coisas que parece que é bom, mas você sente que a mãe e o pai estão brigados, você sente que tem um clima pesado, você sente que você não pode falar muito, você sente que você não pode se expressar direito, aí você quer iniciar um processo, mas tem esse bloqueio emocional. Então, nesses dias, né, agora, é importante a gente ter essa percepção, né? Essa percepção de onde está o seu emocional, né? Então tem um movimento querendo sair da casa, fazer umas coisas diferentes, mas precisa dessa limpeza emocional, precisa dessa cura emocional, precisa desse entendimento. Você não precisa negar que você tá com isso dentro de você, mas você vai ter que olhar, porque esse sucesso, né, desse novo início também passa pela essa harmonização emocional, né? Então você tem um fogo disponível, você tem ali ideias, você tá ali com seu eu, né, querendo iniciar algo interessante novo, porém tem um registro emocional em você que fala, olha, não é bem assim, né? Entende? Por quê? Câncer. A energia canceriana, ela é uma energia de nutrição, sabe? As primeiras, né? As mamadas, né? Esse aspecto de você se alimentar. Mas não é só a mamada no sentido taurino, né? Aquele alimento, né? O leite, o mingau, a fruta. Não é dessa nutrição física, né? Porque touro fala da matéria. É uma nutrição emocional. Então você tá mamando, olha para a mamãe e vê que ela olha para você e ali nesse olhar você sente que você está sendo recebido, que você está bem, que tem alegria, né? E é natural, você tá ali ó, com o bebê e você olha para o olhinho dele. Isso faz com que você vá chegando o seu corpo emocional, né? Então assim, ó, tô tranquilo, posso vir, tô sendo não só nutrido fisicamente, mas estou sendo nutrido emocionalmente. Então, é muito importante esse contato do olho com a criança, né? Tem muito de educação, tem muito de questões que a gente fala, tem que olhar olho no olho. Por quê? Por causa dessa conexão, né? Desse olhar, eu vejo você, Bert Hellinger, né? A presença do olhar, ela dá para você uma noção, um grounding, um enraizamento
de olha, pode vir emocionalmente que tá ok, né? Você pode sentir o que você tá sentindo, tá tudo bem. Então, nós não temos só uma raiz, né, terra, ancorado terra, enquanto corpo, né? Mas nós também precisamos estar enraizados emocionalmente. Então, o câncer, ele fala dessa raiz, dessa estrutura. Por isso que a família é tão importante, porque ela dá para você só a estrutura física, material, mas ela tem que lhe proporcionar esse lugar emocional, né? Aonde você vai poder descobrir esse corpo emocional. Ali você vai ter essa ação em Áries, e aqui você tem esse corpo emocional. Nossa, eu tô aqui, né? Eu tô vendo, eu tô sentindo, porque a criança, ela não pensa, ela sente primeiro. Primeiro o corpo físico, na sequência junto o corpo sensorial e emocional. O corpo mental é mais pra frente, né? Ele vem depois, por isso que é só cópia, né? Emocionalmente, ela vai copiando o clima, as emoções que circulam no ambiente, ela simplesmente não tem um livrinho já interno. Aqui na página 4 fala que meu pai e minha mãe não tem. Ela simplesmente vê pai e mãe e sente o clima, e sente que o negócio tá pesado, e aí ela tem que dar um jeito, deixa eu fazer o que. Aí ela faz um negócio de distrair pai e mãe, fica doente, porque aí quando ela tá doente, pai e mãe não briga, fica olhando pra ela, entende? Então tem várias coisas que acontecem com esse emocional que nós precisamos nesse período de 30 dias, né, de Sol em Câncer, acho que não 30 mais, né, já vai diminuindo, observar qual foi as estratégias emocionais, os imprintings emocionais. O que é um imprinting? O imprint imagina que você tem um bloco de argila, né? Pronto para ser trabalhado. O que você faz? Você enfia o dedo. Fica uma marca. Não fica uma marca? Então, isso é um imprinting. Só que isso é um imprinting emocional, né? Existe, assim, imprintings, né? Em em alguns animais, né? Que é muito interessante. Então, tipo assim, eu não vou lembrar qual é, mas acho que é marreco, pato, alguma coisa assim. A primeira pessoa que ele vê quando ele nasce é a mãe. Pode ser o bicho que for, é a mãe. Ele vai seguir isso, entende? Acho que o jacaré também faz isso. Ai, não sei, gente, já esqueci. Mas existe isso na natureza. O primeiro olhar, a primeira pessoa que faz essa conexão com o bichinho quando ele nasce, né? Então, sai do ovinho. Vi aquele olhar, é aquele olhar que vai ser a minha referência, se chama imprinting. Isso é logo que nasce, né? O humano, ele vai sofrendo isso ao longo da sua formação, né? Essa impressão que vai sendo feita. E é aí que nós trabalhamos, né? Enquanto mapa astral, essa impressão, né, do campo magnético, onde estava dos planetas, no seu ser, né? Então, em Câncer, nós precisamos descobrir, é importante descobrir, seja bem-vinda, aonde é que você sofreu essas impressões emocionais de pai, de mãe, de irmão, da situação que estava ali no seu lar, e que ajuda ou atrapalha nesse momento de iniciar coisas maiores, né? Então, tem todo esse movimento ariano para que você comece todo um processo, mas você precisa também alinhar, né, para esse processo o seu corpo emocional. E é aí que moram as grandes dificuldades, os grandes conflitos, né? Então, eu quero ir para a direita, mas meu corpo emocional tá indo para a esquerda, entende? Né? Essas primeiras impressões, por isso que se fala, né, dentro das psicologias, das coisas assim, que a gente precisa olhar esse nosso lado mais feminino, nosso lado mais masculino, aí dentro, papai e mamãe,
né? Essa relação, o peso disso dentro de nós, porque senão é uma luta em glória, né? Você investe tudo de um lado, mas internamente você ainda não está disponível para fazer esse movimento. Então, aqui em Câncer, né, é um período justamente para a gente alinhar essas raízes emocionais que nós temos, né? Então, como que foi sua primeira infância, como que foi o seu lar, é o momento da gente olhar para isso, né? Ir para dentro e achar esses nozinhos, sabe? Essas coisas que não foram muito boas e colocar em andamento. Por outro lado, se você tem bastante referência positiva, é momento de você usar isso, né? Porque isso está dinamizado, é momento para cura, é momento para você entender isso. Com Júpiter em Câncer, para você fazer novas conexões, ganhar um novo entendimento, um entendimento maior do que aconteceu. Sabe quando você vê lá do prédio as pessoas andando na rua e onde está os problemas no trânsito? É mais ou menos isso com Júpiter, né? Ele vai trazer para você um olhar de perspectiva para aquele fato, né? Para aquele acontecimento, para aquela história, né? Bert Hellinger fala nas leis sistêmicas, né? Colocar tudo na ordem, colocar cada um no seu lugar e fazer uma troca equilibrada. Então, essas 3 leis, nesse momento que Sol passa por Câncer, é um momento de a gente olhar para isso. E Câncer fala para nós desse lugar aonde o pertencer, né, ele não foi muito bom, né? Então, quem é, né, dentro desse processo de pertencimento, né, na sua família, que ficou mais ali no cantinho, que ficou catalogado como esquisito, ficou catalogado como muito diferente. E aqui, gente, o diferente, ele pode ser alguém que quer elevar o nível dessa família para um outro lugar, quer sair da situação de escassez, de limite, né, de sofrimento, para um outro lugar, e nem isso o sistema permite, não permite a coisa boa, por incrível que pareça, porque tem ali uma lealdade no sofrimento, na coisa esquisita, sabe assim? Não, ó, dinheiro, não sei o que. Aí você quer prosperar, né? Sabe o impulso ariano? Você quer ir para um outro lugar, mas emocionalmente a informação que você recebeu é que não, nós nunca vamos mudar de nível. Isso está atuando inconsciente em você. Você não tem essa permissão para dar o próximo passo financeiro. Luta, faz curso, faz um monte de coisa, mas aí dentro tá travado, né? Tá seguro lá por uma crença, uma dinâmica familiar. E às vezes nem começou com seus pais, começou com seus avós, com seus bisavós, heranças que não deram certo, né? Gente, tem muita coisa, perdas, né? Muitas perdas emocionais que impactaram esse sistema. Tudo isso influencia, sim, né? Quando você quer ir para um outro lugar na sua vida. Um lugar mais amoroso, um lugar mais próspero, um lugar mais feliz, saudável, né? Então, por conta desse amor, né? Isso é muito louco, Bert, né? Nós, por amor, nos submetemos a coisas que não são saudáveis, né? Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente, nem financeiramente. A gente aceita como verdade, porque é aquele imprinting, né? Mamãe diz que ter dinheiro não presta, papai disse que a vida é muito difícil, que a gente tem que sofrer muito para ganhar dinheiro. E papai é o mundo, né? Então, a gente compra, né? Na realidade, é imprimida em nós, você nem comprou, mas é feita uma impressão em você e isso tá rodando, é um programa, né? Lembra de Netuno em Áries, que ele vem pedir para você olhar para as coisas de uma outra perspectiva? Né? Netuno em Áries pede para a gente olhar para essa família, inclusive, de uma outra perspectiva, né? Não é só essa família agora,
mas tem todo um passado, tem outras camadas mais profundas que a gente precisa acessar, né? A maioria das pessoas não vem o processo espiritual de morro, volto, aí trago questões, eu já não nasço na família puro, né? Mas as pessoas querem que isso seja verdade. Não, já nunca gostei do meu pai. Às vezes não é daqui só, tem outras coisas implicadas. Mas, né, o sistema é importante identificar isso, né? A gente é levado a ignorar isso. Porque quanto mais você abre o entendimento, você entende as camadas mais profundas, mais você pode se liberar. E isso é a real liberdade, né? Essa liberdade interna, né? Não tenho mais aquele registro que colocaram dentro de mim. Então, Flávia, é assim mesmo, né? Mas do ponto de vista da época que seu papai nasceu, era assim. Você vai mudar o seu pai? Não, mas você pode mudar esse sentimento, né, em relação ao seu pai, ao trabalho, ao masculino, né? Porque quando a gente olha para pai, nós estamos abrindo um universo grande, né? Isso implica o seu financeiro, isso implica a sua profissão, isso implica o seu marido, isso implica o seu filho, isso implica as suas parcerias, né? Isso tudo é derivação do pai. Aí, se você tem algo assim, esse ressentimento, de alguma forma, isso também está permeando tudo o que você faz, que é de domínio dessa energia mais yang, mais masculina, né? Então, esses desdobramentos é que a gente não percebe. É uma boa colocação, né? Esses desdobramentos daquilo, da nossa raiz para o mundo, né? Para quando eu vou ter a minha família, para quando eu for ter o meu trabalho, né? Eu vou trabalhar que nem meu pai, largo todo mundo dentro de casa e vou trabalhar. Não quero nem casar, porque tem que trabalhar, né? Não quero fazer sofrer minha família. E você nem sabe que é que você está reagindo àquilo que o seu papai fez, porque você queria seu papai mais presente, né? Então, quando a gente tem essas informações dentro da gente, a gente olha para elas, organiza e vai para um outro lugar, uma outra visão, você vai ter mais perspectiva para fazer mais coisas para você de uma forma mais leve, né? Então, Flávia, por conta disso, né? Meu marido vai só trabalhar e não vai ficar comigo, né? Na realidade, você está aí precisando alinhar essa relação com o pai, né? Para poder se liberar até para ter uma pessoa na sua vida, né? Um companheiro mesmo. Que ele seja companheiro e não pai. Porque senão você vai ficar buscando, né? Essa falta que seu pai fez em nome do trabalho, né? E aí, veja como que é a sua relação com o trabalho também, né? Fica lá trabalhando enlouquecida e nem fica muito feliz, porque o trabalho também não vai preencher o espaço que falta dentro de você, dessa energia do seu pai, né? Então, é um momento de olhar para essas questões, né? Nesse período agora de câncer, tem essa iniciativa, né, masculina, e aí tem esse feminino que precisa ficar mais gostosinho, né? Que o lar precisa ser algo que realmente nos nutra emocionalmente. E quantas coisas a gente não teve, né? Que ser impresso e até engolido, né? Quando a gente vai fazer um movimento de oposição, menino, cala a boca. Né? E quantas vezes a gente não tem essa expressão, mesmo sendo verdadeira, né? Mas você não gosta da mamãe. Imagina uma criança falar isso, né? Apanha, não pode revelar as coisas. E aí, muitas vezes você nem sabe, não localiza corretamente o que acontece dentro de você por causa disso. Porque se você sabe, mas não pode falar, então se eu souber, eu também não vou poder falar. O que acontece de você? Não sei. Às vezes é uma proibição lá da infância, né? Não pode nem reconhecer o que falta para te nutrir,
tá certo? É isso, gratidão pela presença, Flávia, muito bom tê-la aqui. E qualquer coisa, faça perguntas, né? Deixe aí o seu like, encaminhe para alguém e venha aprofundar o conhecimento do seu mapa. Né? O mapa é justamente isso. Eu não tenho todos os dados do que você viveu, mas ele vai sinalizando e a gente vai fazendo esse aprofundamento terapêutico mesmo, né? Para que você saia desses lugares, né, que estão dentro de nós. Gratidão pela presença. Grande beijo.